Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, segundão. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro de sociologia comigo, professor Josimar. Ó, se gostou, clica aqui no sininho e curta a nossa página, hein? Ah! Bom, antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Então, mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda a esse encontro maravilhoso da quarta-feira. Beleza? Gente, é o seguinte. Show de bola, Nalanda. Obrigado, hein? Ó, Nalanda disse aqui que já está liberado para vocês aí, hein? Libera geral, libera geral, libera geral. Então libera geral, libera geral. Amores, é o seguinte, nós estamos, né, na apostila do volume 7, tá? Nós estamos na apostila do volume 7, capítulo 13, Violência e Criminalidade. Nós discutimos até a aula passada como que essa violência, né, ela é pensada na pluralidade, né, por se tratar de uma violência multifacetada, ou seja, de múltiplas faces. Depois nós trouxemos algumas noções, né, algumas compreensões de como que o Estado moderno compreende e fortalece as violências que são praticadas no nosso cotidiano. Tá? Então trouxemos aí algumas noções muito básicas dessas violências. Alguém poderia fazer memória do que nós falamos na semana passada, de como que esse Estado ele é visto? Vimos a partir de dois pensadores, dois não, na verdade três, né? Weber, Roberto Bobbio, e ainda trouxemos algumas reflexões, né, a partir desse processo civilizador. Alguém? Alguém consegue contribuir aí? Estado moderno, violência, violência, Estado moderno. Ó, não sei se a internet está travando, mas eu vou tocar o barco, hein? Bom, a gente viu que o Estado moderno ele identifica a formação, né, do Estado, vamos assim dizer, dentro de uma perspectiva jurídica. Lembra que nós falamos sobre isso? E essa perspectiva jurídica ela vai estar diretamente relacionada com os processos de violência que são praticados diariamente, inclusive por aquelas violências que são praticadas pelo Estado. Ah, é a música, né? Beleza, vou abrir aqui. Obrigado, Lulu. E aí, galera, o Estado moderno, ele detém esse poder. Veja bem, hein? O Estado moderno vai deter esse poder do monopólio chamado de jurídico político, tá? Ou seja, tá aqui, ó, nas mãos do Estado toda a organização de pensar política, de pensar o meio jurídico e ainda, galerinha, de atribuir a não comportamentos, mas de atribuir práticas voltadas para o exercício de uma agressão física. Então está tudo na mão do Estado e esse Estado vai praticar buscando afirmar que está o quê? Protegendo, ou seja, trazendo segurança. Beleza? Não é à toa, né, que nós trouxemos aí alguns exemplos de violências por parte do Estado, cuja justificativa é em nome dessa segurança coletiva. Ok? Depois nós trouxemos, né, uma reflexão do Norberto Bobbio, que traz para a gente, né, uma provocação muito interessante, do qual ele trata que o Estado, né, o Estado moderno, ele assume o monopólio da força legítima. Tá? Ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, esse modo de existência, esse modo de você, né, produzir violência, ela será também uma maneira, né, de justificar a diminuição das altas taxas. É como se fosse assim, olha, a violência, né, estatal, aí a violência estatal, nós estamos falando, é a violência promovida pelo Estado, tá?
E o Estado, neste caso, é representado pela força policial, pela força tática policial. Então, a violência promovida pelo Estado, ela ganha justificativa. De quê? De trazer segurança para as pessoas. Tranquilo, gente, até aí? Beleza. Ernesto, muito feliz, tá, de sua reação nessa semana. Parabéns mesmo, viu? Parabéns, 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 parabéns. Muito obrigado por isso, Lila. Essas mensagens confortam os nossos corações. Obrigado mesmo, de coração. Bom, e aí, galerinha, é o seguinte: Roberto Bobbio ainda vai trazer para a gente a noção do homem civilizado e do homem bárbaro, né? Que a sociedade civilizada é aquela que garante proteção e segurança, obviamente, né? São sinônimos, se aproximam, e ainda vai trazer para que você não haja de forma impulsiva o seu comportamento e muito menos de forma, né? Ah, como pode dizer, é, impulsiva e emotiva, né, a ponto de você praticar comportamentos às cegas, tá bom? Esse comportamento às cegas. Então, o que é importante? É importante que você tenha consciência de que você precisa se controlar. Então, esse é o homem civilizado, ok? E depois, né, o próprio sistema ele vai, né, corrigindo, ou seja, né, o processo punitivo ele passa a ser compreendido como correção. Então nós vamos punir como uma forma de corrigir comportamentos que não são condizentes com a vida social, ok? E aí nós temos, né, todo o aparato legal e judiciário do das nossas relações, né, sociais. Tranquilo, gente? Seguindo então, hein? A partir daí, então, nós entramos, né, em um tema muito importante. E aí já é o tema da aula de hoje, tá? Que é um tema muito importante que acompanha todo esse aparato da formação do Estado moderno, que é chamado de segregação socioespacial. Vocês já chegaram a ver sobre esse tema em geografia? Segregação socioespacial? Ah, gente, poxa vida, vocês são demais. Eu não tenho uma equipe, eu tenho uma família. Bom, e aí, galera, é o seguinte: quando nós falamos, né, em segregação socioespacial, então nós estamos falando de quê? Fale para nós, quero ver se vocês estão tão fera, tão fera. Claro que estão. O que seria então? Segregação socioespacial. Cric, cric, cric. Preciso fazer algum barulho para poder não dar vácuo no vídeo. Bom, gente, quando nós falamos em segregação, é importante a gente pensar exclusivamente como que a organização espacial geográfica se dá também de uma forma. Ah, entendi. Exatamente, Risa. E é interessante que, né, dentro da matéria de sociologia, a gente vai tratar o seguinte: o Estado, o Estado, ele vai produzir uma forma, né, ou melhor, ele vai produzir um modo de sociedade. Para e pensa. Pensa a formação, isso eu acredito, né, que o professor também trabalhou com vocês, mas a gente vai tratar de alguns pontos que vocês talvez já tenham visto em geografia. A formação da cidade ela sempre começa pelo viés econômico. Parou para pensar? Por que o viés econômico? Porque a economia vai fazer com que a cidade, né, se organize de forma política e de forma social. E aí, né, o espaço territorial por onde a cidade se forma para ir se expandindo é sempre em locais onde tem, né, portos, vamos assim dizer. Só que o nosso discurso aqui, a partir da própria sociologia, a gente vai refletir a partir do século XIX, né, que é justamente o século em que a nossa
né, a nossa querida ciências sociais, né, especialmente, né, a sociologia, começa de fato a cumprir, né, um estudo rigoroso do olhar sociológico, ou do olhar, né, dessa sociologia mais apurado, vamos assim dizer. Então, observa o seguinte: ah, esse olhar, né, da segregação socioespacial, ele vai tratar especificamente do modo como a cidade segrega. Segrega o quê? Determinados espaços. Ao segregar, nós estaremos, então, né, modulando comportamentos para determinados espaços. E pode acontecer ainda uma segregação dentro da própria segregação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são os chamados de enclaves fortificados ou fortalecidos. Tranquilo? Então, gente, esse modo de pensar, né, a sociedade, a gente precisa levar em consideração os modos relacionais. O que isso significa? Significa dizer que a maneira como a cidade, né, vai se organizando economicamente, ela também ela vai modulando as atividades ou os comportamentos relacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando nós, né, tínhamos uma sociedade que levava em consideração, né, a proposta do agrário exportadora, o modelo social era um. O modelo social ele buscava atender essa organização. Depois, né, que passamos para o modelo urbano industrial, né, acontece uma outra reviravolta. E aí, né, nessa reviravolta, a maneira de comportar, a maneira de compor a cidade, ela também sofrerá uma transformação, uma mudança muito drástica. É como se nós pensássemos assim, né? Existe uma maneira de organizar a cidade a partir desse movimento agrário. Então, todo o foco está para o investimento e a valorização do homem do campo. Percebe? Quando acontece o processo inverso, né, quando a cidade, quando o espaço urbano começa a se valorizar, começa a demonstrar, né, um certo destaque na sua organização, devido ao processo industrial, o olhar para a cidade urbana, o olhar para o espaço urbano, será um olhar também diferenciado. E aí o que acontece? Acontece uma reviravolta na maneira de pensar os aspectos econômicos, os aspectos políticos e, inclusive, os aspectos culturais. Tá? Com isso, né, com essa reviravolta, o que acontece? Uma intensificação nos modos de industrializar matéria, industrializar produtos. Tá? Então, a produção ela se torna cada vez mais ágil, cada vez mais vista, né, para uma produção em massa. Com isso, o que é preciso? Reorganizar o processo fabril para poder atender às demandas do mercado. E o que precisa então? Mão de obra. Lembra da reviravolta? O campo ele deixa de ser um espaço valorizado. Então, devido a essa crise do campo, o homem do campo ele vem para a cidade porque a cidade começa a ser vista como um espaço, como pode dizer, como um espaço de valor, como um espaço de crescimento, como um espaço próspero, tá? E é nessa prosperidade do espaço que a gente vai atender justamente os valores daquele espaço. Percebe? E aí né, o movimento que acontece é um movimento chamado de êxodo rural. Né? Como vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido, e com certeza vocês sabem, é que esse êxodo rural é justamente a saída do homem do campo que vai para a cidade em busca, né, dessa prosperidade econômica e essa prosperidade na produção. Tá? Então, esse avanço, né, do modelo de produção, ele vai produzir uma vida social diversificada. E aí, dentro dessa diversificação social,
nós encontraremos, né, uma palavrinha chamada de desigualdade social. Ok? Então, essa desigualdade social, ela demonstra para nós, né, de um modo muito direto, a forma como a cidade foi se organizando espacialmente. Ou seja, como que esse espaço, né, foi demarcando territórios a ponto de produzir exclusão. Tá? E é justamente aí, é nesse fenômeno de demarcar espaços e produzir exclusão, que nós vamos tratar então do tema segregação socioespacial. Ou seja, vou segregar, vou separar sócio, né, vida social e espaço. Então a vida e a produção, ela se torna de modo completamente demarcado e delimitado. Ok? Sendo que quem está em um espaço sofrerá algumas, né, retaliações por invadir o espaço alheio. Gente, até aí, tranquilo? De boa? Bola para frente então. Gente, essa segregação socioespacial, ela vai ganhar nomes, tá? Vai ganhar nomes e cada nome será, né, tratado, obviamente, como o nosso objeto de estudo aqui na parasociologia, tá beleza? Quais são os nomes que essa segregação recebe? Vamos lá. Essa é fácil, hein? Essa é fácil, hein? Essa é fácil, hein? Centro e periferia. Essa é fácil, hein, galera? Qual é o nome? Centro e periferia. Centro e periferia. Qual é o nome? Aê, Risa! Centro e periferia. Que aí, ô Matheus, dentro dessa separação, né, acontece justamente a marginalização. Tá beleza? Tranquilo? Então, olha, dentro dessa estrutura, um dos movimentos, né, movimento enquanto ação, uma das ações que são praticadas é a ação da marginalização. Mas essa segregação faz o quê? A divisão entre centro e periferia. Beleza? Bom, esse modelo então, aí hoje eu vou apresentar meus amores para vocês. Esses modos de pensar a cidade vai levar em consideração as produções, tá? E aí então, né, o processo industrial ele vai alterando gradativamente essa composição, tá? Essa composição de cidade. E obviamente, né, a composição de cidade produzirá aí, né, uma distinção entre, né, o centro e a periferia, mas ao mesmo tempo, né, as ações elas vão buscar diminuir essa distância, tá? Aí é justamente os entraves que acontecem nessa diminuição que nós vamos também problematizar no encontro de hoje. E aí, gente, é o seguinte: existe, é claro, né, uma certa aproximação entre os grupos, sendo que hoje, né, é facilmente percebível que, né, as pessoas elas transitam por diferentes espaços. Né? Se eu quiser ir no bairro Nobre, eu passeio tranquilamente. Por exemplo, nada me impede de um dia transitar por Mata da Praia, vamos assim dizer, percebe? Nada me impede de um dia transitar por, sei lá, Praia do Canto, né? Tô falando Vitória que eu moro em Vitória. Cariacica, né? Vocês sabem aí os bairros que são mais elitizados. E eu não sei. Fala um bairro elitizado de Cariacica, para eu citar Cariacica também. Na verdade, elitizado não, né? Um bairro diferenciado. Tem não? É aquele bairro que você percebe, poxa, esse bairro é as pessoas que moram aqui têm um poder aquisitivo diferenciado, têm um poder aquisitivo legal. É o seu bairro, né? É o seu bairro, né, Fê? Bairro onde a Fernanda mora. Esse Cauã.
Oh, meu Deus. Campo Grande, Itacibá, beleza. Imagina, gente, imagine o seguinte, esses bairros. Você consegue transitar por eles, você passa por eles, você vai até eles, talvez, né, dependendo, existe um comércio que é um comércio diferenciado também para atender o público de lá, enfim. E aí, não me estressa, ô gente. E aí, galera, é o seguinte, a gente percebe que existe, né, todo um processo de não manter e muito menos não discriminar os grupos. Até aí, tranquilo. Só que por outro lado, a gente vai perceber o seguinte, que existem ah, outras barreiras que identificam essa segregação, que identificam, por exemplo, territórios. Aí nós vamos ter criação de muros altos. Lembra do discurso que falamos anteriormente sobre a como que é o nome? O discurso que nós falamos sobre a ideia, né, de alcançar segurança, alcançar proteção. Então, em nome da segurança e da proteção, eu vou criar certos instrumentos, certos mecanismos. Guarda isso, hein? Não esqueça. E aí, gente, observa o seguinte: nós vemos então, né, que nesses espaços acolhem, ok, né, acolhe, mas ao mesmo tempo eles acabam apresentando modos de resistir àquela presença. Aí você vai encontrar muros, tecnologia de segurança, olha. Você vai encontrar sistema de identificação, né? Você ter que entrar para poder, ou melhor, você ter que se identificar para poder adentrar em um determinado espaço. Controle. E quando eu falo disso, eu sempre apresento, eu não sei se a Fernandinha vai lembrar, mas eu cito, né, porque eu falo Fernandinha, a Luana também, eu acho que se a Luana está na sala, tá não. Que eu já falei esse exemplo né, quando o Fernandinha estudou comigo na autoescola. É, esqueci que eu lembrei de outra coisa da autoescola que eu ia comentar, mas não vou comentar. Como é que é, gente? Lembrei. Você percebe, você percebe que todo o movimento, você percebe que todo o movimento que acontece é, nos bairros mais elitizados fica subentendido uma certa vigilância daquele que é diferente. Em nome de quê? Em nome de quê? Em nome da segurança. Exemplo. Fernandinha, veja se você vai lembrar, hein? Eu acredito que aqui dessa turma, eu acredito que a maioria já tenha ido na Praia da Costa. Não já? Praia da Costa, foi lá curtir o domingão, sabadão de sol, menos no período de pandemia, porque não é o momento de você ir para a praia. Aí você tá lá bem curtindo, ou então passeando no calçadão e você escuta. Para sua segurança, você está sendo filmado. Já ouviram? Ou não? Que eu já ouvi. Para sua segurança, você está sendo filmado. Aí fica de tempos em tempos repetindo isso. Veja, galera, esse esse é um exemplo perfeito para o tema que nós estamos trabalhando, tá? Em nome de uma segurança, espaços privilegiados são guardados. E aí aqueles que passam a transitar, fica o quê? Fica justamente a fica justamente visto, né? Acaba sendo visto como aquele que é, entre aspas, o intruso, ou então, né, demarca que aquele espaço não é dele. Então, em nome de uma segurança, nós estigmatizamos pessoas. Vamos lá. Sim, eu lembro. Ficou até um questionamento que alguns colocam: segurança ou invasão? Perfeito. Ah, você estava prestando atenção na aula, né? Exatamente. Então, e aí? É o famoso BBB social, né? As plaquinhas é outro ponto. Perfeito, perfeito, Luiz. As plaquinhas é outro ponto que também demarca. Olha, se liga que você é o estranho aqui, tá? Mas aí depois,
o exemplo da sala de aula. Só que depois a gente vai ver, né, no próximo tema, né, que é o enclave fortificado, que esse modo de garantir a segurança, ele segrega até mesmo dentro do próprio espaço. Aí a gente vai entender o porquê, né? Condomínio fechado, porque essa restrição, né, dos espaços, pensando que nós estamos, né, vivendo uma elite. Na verdade, não é elite. O Brasil não tem elite, percebe? Até porque a elite que nós temos aqui, como diz o próprio Silvio de Almeida, que eu assim, ó, aplaudi ele de pé ontem aqui dentro do quarto. É, desgrama, é, camarada bom. Que é justamente o quê? Pensar as relações sociais não no sentido de elite, mas no sentido de dominação. O que no Brasil nós encontramos são grupos que querem dominar, ok? E domina em nome do Estado e praticando a força e a estigmatização. Tranquilo, gente? Beleza, então. Aí outra coisa, galera, né, essa é uma das barreiras, tá? Quando você demarca espaço com muros altos, cerca de arame farpado e ainda passa a cerca elétrica na parada farpado ainda. Sistema de segurança, grades, essa arquitetura do medo, ela nos diz muito, tá? Aí tem um livro, para quem gosta, né, de fazer esse tipo de leitura, tem um livro do professor Pablo Lira, que é a Arquitetura do Medo e a Arquitetura da Cidade. É, é mais ou menos assim, não me recordo agora. Mas essa arquitetura do medo, ela produz, tá? Essa arquitetura do medo, ela produz em nós, como o nome já diz, medo, porém é um medo transvestido de segurança. Percebe? Então é aquela ideia que a gente escuta muito, né? Agora eu vou me tranfiar em casa e os bandidos ficarão soltos. Não é nessa perspectiva, tá beleza? Bom, uma outra barreira que nós encontramos são as chamadas de barreiras materiais, tá? Esse ponto ele é crucial. Bairros nobres, você encontra toda infraestrutura. Bairros periféricos, a escassez né, do atendimento daquilo que é material. O que seria material neste caso? Esgoto, saneamento básico, água encanada, iluminação pública, praças, postos de saúde. Então, na periferia você encontra a escassez e nos centros urbanos os melhores atendimentos. Tá beleza? Um exemplo, né? Até hoje você percebe uma valorização dos espaços dos bairros nobres. Isso é inegável, né? Aí trazendo exemplo de Vitória, né? Hoje podemos elogiar o sistema público? Podemos, mas ainda assim é gritante a diferença entre os bairros nobres e os bairros periféricos de Vitória em especial, que é onde eu conheço um pouco melhor. Tá? Então veja que essa estrutura elas são muito diferenciadas nessa relação de tratamento. Uma outra barreira, galera, que nós encontramos é chamada de barreira simbólica, tá? E aí, gente, essa é uma das mais percebidas, porque ela alimenta a estrutura, tá, gente? Ela alimenta a estrutura. E o que seria alimentar a estrutura? É fortalecer o que já está. Então, nós encontramos nessa barreira simbólica as diferentes categorias de preconceitos, beleza? Preconceitos que vão estigmatizar o quê? As diferenças entre os grupos. E aí, galera, tem um livro que eu gostaria muito de indicar a vocês, que é esse livro aqui, olha, Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, da Teresa Pires, Rio Caldeira. Esse livro é sensacional. Quem tiver oportunidade, né, que gostar, né, de fazer esse tipo de leitura, sugiro pra caramba, tá? Maria Tereza, Maria não, desculpa, Tereza Cristina, a Teresa Pires, Tereza Cristina é desse livro aqui. A Teresa Pires Caldeira, ela tem uma reflexão muito, 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 assim, significativa sobre esse processo de segregação socioespacial. Tá? A cidade de análise dela é justamente São Paulo. O outro livro que eu gostaria de indicar é esse aqui, olha, Retratos da Juventude Brasileira. É uma série de artigos que apresentam para a gente, né, temáticas que envolvem a juventude, quando nós falamos dessa ideia de pertencimento. Então, galera,
é um outro livro que aí eu gostaria de trazer. Cadê o texto? Cadê o texto? Aqui. A condição do jovem, a condição juvenil no Brasil contemporâneo. Qual condição que o jovem tem hoje? Então, né, a Abramo, né, a Helena Abramo, ela traz para a gente uma noção, uma compreensão de como que a juventude e quais os aspectos, né, que a juventude tem oportunidade no Brasil contemporâneo. E como que o poder público interfere de maneira muito negativa, né, nessa produção de subjetividade juvenil. É muito interessante, tá, gente? Fica aí a dica dessas duas obras preciosas que eu super indico com os olhos fechados. Bom, gente, até aí tá de boa? Ou tô falando muito rápido? Vocês estão entendendo, bolufas? Beleza, então, Lulu. É, outra coisa, então, gente, veja bem, nós vimos então essas duas barreiras, né, na verdade, três, né? A segregação do espaço, né, muros, arames, cerca elétrica, sistema de segurança, etc. e tal. Vimos a barreira material, saneamento, água, esgoto, iluminação, etc, etc, né? E essa diferenciação de tratamento. E o terceiro, as barreiras simbólicas, tá? Depois a gente vai pensar o seguinte, que esses aspectos, esses três aspectos iniciais, eles fortalecem, né, aquilo que nós já falamos lá no início do capítulo, que é o chamado, né, o aspecto multifatorial, ou, né, pensar a violência nessa multiplicidade de faces. Tá? Então veja que são diferentes maneiras da gente distinguir essa segregação. Beleza? Bom, agora é o seguinte: uh, todo esse cenário ele vai moldar o comportamento alheio. Então, né, quem é da favela é visto de uma forma e quem é, né, dos centros urbanos, né, dos grandes centros, é visto de outra maneira. Por isso que nós vamos tratar sempre dentro da área sociológica, quando falamos de segregação socioespacial, o modo como nós identificamos os seus moradores. Olha que interessante. Por isso, né, que a ação do Estado será uma ação diferenciada. Vai agir de maneira repressora em um espaço e não repressora em outro espaço. Ok? Por isso que você vai ver, né, um baile, por exemplo, como é que é o nome? Fala um bairro aí de Cariacica, sem ser bairro nobre. Alto Laje, né? Lá em Vila Capixaba, isso aí, valeu. Imagina uma festa, né, na rua em Vila Capixaba. Como que a polícia chegaria para intervir? Na verdade, já chegaria reprimindo, né? Por quê? Porque essa é a ação, né, que nós visualizamos mediante uma ideia, né, uma ideia de diálogo que o Estado tem para o bairro periférico. Aconteceu recentemente, né, o fechamento de um bar, né, de uma casa de show, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, aqui em Vitória. O que aconteceu? Diálogo, numa boa, não teve nada de repressão, etc. Tudo bonito e maravilhoso. Ou seja, são comportamentos, né, que a gente pode sim fazer uma análise sociológica a partir, né, do atendimento àquilo que nós chamamos de bairros, né, do centro, né, bairro que identifica uma determinada classe e o bairro que identifica uma outra classe. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque o modo da gente perceber, né, o comportamento, ou melhor, né, o nosso imaginário social vai criar isso. Nós vemos o tempo inteiro, né, na televisão, que o bairro periférico é um bairro perigoso. E qual é a imagem que nós criamos desse bairro periférico? Gente, apareceu aqui agora a mensagem de 5 minutos, hein? Então vou adiantar. Vamos lá. E qual é a mensagem que nós vemos do bairro periférico? É justamente essa. E aí, galerinha, Tereza Esteban não, Tereza Caldeira, tem aqui, ó, cadê? Ah, Aqui, olha. Falando do crime e ordenando o mundo. A, né, no livro Cidade de Muros, a Teresa Caldeira, ela trata, logo no início do primeiro capítulo, ela trata justamente do papel da mídia. Qual é a influência da mídia no modo de produção de subjetividade em relação às pessoas que moram, né, nas áreas periféricas e o modo como a mídia trata também
o fortalecimento desses discursos, tá? Prova, esse livro é muito bom também. Pós-F. O que é pós-F? Para além do masculino e feminino. O que seria pós-F? Não entendi. É o nome do livro esse? Completo? Ah, vou procurar aqui. Deixa eu copiar e colar aqui, porque daqui a pouquinho esse. Tá. Tô. Ah, tá até o PDF, olha. Gostei, hein? Da Fernanda Jung. Show! O livro de Pernas pro Ar. Ah, tá. Do Galeano também fala sobre mídia. Perfeito, Risa. Eu ia citar ele daqui a pouquinho. Mas que bom que você já trouxe. É outro livro também que, ó, sensacional. Tá aí uma leitura, uma escrita fenomenal. Bom, o, o nosso o nosso contexto, então, ele vai trazer para a gente essa diferenciação, tá, gente? Que acaba estigmatizando grupos e estigmatizando pessoas, tá? Não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas durante a minha pesquisa de mestrado, eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, né? Até para saber como que o povo do bairro, né, da escola onde eu fiz, onde foi o meu campo de pesquisa, o que que eles comentavam sobre o próprio bairro e como que eles lidavam, né, de falar que eram dali, já que a mídia apresentava o bairro como sendo perigoso pra caramba de Vila Velha. E eles tinham uma certa resistência, né, um dos pontos que eu identifiquei, que isso a literatura já traz há bastante tempo, é que a pessoa, beleza, Fê, obrigado, que a pessoa que mora nas áreas periféricas e que, né, tem, né, que o bairro, né, onde ela mora é visto como um bairro perigoso, né, acaba estigmatizando ela também. Então elas acabam negligenciando, né, nos seus currículos o local onde ela mora. Então esse é um ponto interessante que a gente vai trazer no nosso próximo encontro, tá bom? Então, olha, próxima aula então a gente começa falando sobre os enclaves, tá, gente? E já finalizamos com os enclaves fortificados, já começamos a falar também sobre a criminalidade e corrupção. Beleza? Então, ó, beijos.